Większość Germania. Eduard Alter, Bencheva. Nazismo, movimento nacionalista alemão de direita imperialista baseado na pretensa superioridade da raça ariana e liderada por Adolf Hitler. Pós-Primeira Guerra, a Alemanha responsabilizada, proibida pelo Tratado de Versalhes de produzir aviões, tanques e armas. Foi obrigada a reduzir seus territórios conquistados e a reduzir seu exército, e ainda a pagar uma indenização aos países vitoriosos. Tudo isso criou um clima de revolta no país, e como toda revolta precisa de um líder, Adolf Hitler surgiu. Mas quem é Adolf Hitler? Ele foi um austríaco, nascido em 1879. Em 1923, foi preso durante 8 meses, na tentativa de um golpe de Estado. Na prisão foi quando ele começou a escrever as primeiras linhas da sua obra, Mein Kampf, em português, Minha Luta. Nesse livro, Hitler defendia a hegemonia da raça ariana, alegando que a Alemanha só se ergueria quando os povos se unissem num só povo, num só império, num só líder. Livre da prisão, determinou-se remodelar o partido a qual fazia parte, o Partido Trabalhista Alemão, que veio a se chamar Partido Nacional Socialista Alemão, o Nazi, incorporando a disciplina rígida e a formação dos grupos militares. O presidente Hindenburg nomeia Hitler seu chanceler, chefe do governo federal. Führer, líder em alemão e como Hitler se chamaria mais tarde, instaurou uma política de repressão contra seus opositores, os líderes comunistas, os quais foram mandados para campos de concentração e posteriormente executados. Em 1934, Hindenburg morre e Hitler então assume o poder, porém ele continua com seu cargo antigo de chanceler. Posteriormente, cria o Terceiro Reich, Império Português, do qual se proclama o líder. Motivado pelo nacionalismo, com o objetivo de deixar a Alemanha apenas para arianos, matou milhões de judeus, comunistas, homossexuais, negros e entre outros, em campos de concentração, onde as vítimas eram mortas, fuziladas, em câmaras de gás e de outros modos, o que ficou conhecido como Holocausto. Para executar suas ordens, criou a SA, Seções de Assalto, cuja função era perturbar as reuniões dos grupos marxistas, estrangeiros e comunistas. A SS, Schutzstaffel, uma tropa de proteção que contava com homens disciplinados escolhidos por critérios raciais, e a Gestapo, Polícia Secreta do Estado. O símbolo nazista é a suástica. Quando seus braços estão em sentido horário, como na bandeira nazista, ela seria capaz de chamar divindades maléficas. Seria mágica. Agora, quando é o inverso, atrairia energias boas, como representa o deus do sol. Hitler contava com propagandas enganosas que tinham como objetivo virar toda a população contra comunistas, negros, homossexuais, judeus e ciganas, entre outros, feitas por Joseph Goebbels. Mesmo assim, todos acreditavam neles, pois os dois eram ótimos oradores. Em setembro de 1939, as Forças Armadas Alemãs deram início à invasão da Polônia, com o objetivo de expandir o movimento, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, as indústrias cresceram muito, em destaque as do aço. Além disso, as vítimas foram inúmeras. O filme A Onda conta a história de uma classe em que o professor ensina o nazismo. Surpresos, os alunos não acreditam que aquilo poderia ter acontecido e perguntam ao professor como um povo como o alemão acreditou em Hitler. Para responder, o professor criou uma situação em que ele representava o líder e os alunos o povo.
I'm going to talk to you about discipline. Oh, wait, now hear me out. Now, this can be exciting. Oh, sure. Oh, sure. Now, I'm talking to you about power. Power through discipline. Success. Success through discipline. Something we can do to experience power through discipline right now. Shall we try? Begins with posture. Now, place your hands flat across the small of your back and force your spine straight up. Can't you breathe more easily? Relax. Now resume the proper position. Relax. Again. Now, there are 3 more rules which you must obey. 1, everybody must have pencils and note paper for note-taking. 2, when asking or answering a question, you must stand at the side of your seats. And 3, the first words when answering or asking a question are Mr. Ross. Right? Look at you. What are you feeling? Well, discipline is one thing, but there's something more. It's community. Now, community is that bond between people who work and struggle together. It's building a barn with your neighbors. It's feeling that you're a part of something that's more important than yourself. A movement, a team, a cause. And like discipline, to fully understand community, you have to experience it and participate in it. Now, everyone, repeat our 2 mottos. Strength through discipline, strength through community. Now, we need a symbol for our new community. Something for members of this class only. A wave is a pattern of change. It has movement, direction, and impact. And from now on, we will be known as the wave. And this will be our salute. Entrevistamos a senhora Nanette Koenig, sobrevivente do Holocausto, que contou muito, desde os princípios nazistas até o campo de concentração. Assista. Durante a ocupação, como todos os outros países, Polônia, todos que tinha, onde que tinha a presença dos nazistas, tinha o Conselho Judaico, obrigatório, que tinha de estabelecer por parte da comunidade judaica. Eles fizeram um papel muito polêmico, discutido bastante depois da guerra, que eles tinham de transmitir as normas pelas alemães, que tinha de ser feito pela comunidade, o Conselho Judaico, que também tinha de toda semana constituir listas, porque eles tinham metas que
para ser deportada ao campo de concentração, ou de eliminação, melhor dito assim, porque eles tinham, os nazistas tinham uma estratégia que era a identificação, que tem aqui, que é verdade, sob ameaças, tudo foi feito sob ameaças, e os judeus tinham que se registrar, e nós fomos realmente, nós vamos dizer, ingênuos, porque jamais deveria ter se registrado. Aqui tem o registro, que é muito raro, eu nunca vi em museu nenhuma, que consta que eu tenho quatro avós judaicos. Fia é 4, tá? E a data é 22 de março de 1941. Isso foi nossa condenação à morte. Porque com isso eles tinham a lista... Tinha um controle. Tinha de todo. Em 1943, Holanda foi declarada livre de judeus. Ou seja, eles já tinham, na ideia deles, já deputado todos que eles já tinham aniquilado a comunidade judaica. Eles constituíram as escolas judaicas obrigatórias, que eu encontrei em outubro de 1941. Eles constituíram 25 escolas, especificamente para os alunos judaicos, sem que ninguém levantasse a mão e falava, olha, para que agora nós precisamos de escolas para alunos judaicos? Isso foi feito para a prefeitura de Amsterdã, para lhe dar uma ideia. A polícia foi conhecida de cooperar com os nazistas para arrancar judeus das casas. Também foi a polícia de Westerbork. Westerbork era o campo de transição, onde partiram os judeus toda semana. Tinha trens de gado cheios com os judeus. Olha, os alemães entraram dia 10 de maio, a guerra durou 5 dias só, porque a Holanda não tinha como se defender. A família real foi embora, deixando o recado que quem ficou no governo não causasse anarquia. Eles não fizeram anarquia, na verdade. Aí, quer dizer que foi deixado para os nazistas governar o que fizeram. Um país ocupado tem medo, o povo tem medo, óbvio. Eles não queriam também ficar no lugar dos judeus. Então, quem realmente escondeu os judeus e fez parte da resistência, eles realmente têm que ser lembrados para todos. Eles eram muito... Alguns foram fuzilados, deportados e tudo mais. Essas aí, sim. Agora, o resto, o governo holandês, depois da guerra, fez absolutamente nada para quem voltou. Não poderia ter feito menos. Caso os pais das crianças escondidas voltassem, essas não seriam mentalmente aptos a criar seus filhos. Então, os pais adotivos não deveriam retornar essas crianças para os pais. Isso se tornou lei. Por causa disso, nós perdemos crianças. Tinha famílias que devolveram essas crianças, mas tinha outros que não. Quando antigamente eu ia aos museus, eu olhava para ver se tinha, porque sempre tinha cartas dessas crianças que depois descobriram que eram de fato judeus, para ver se eu tinha como conhecer qualquer coisa dessa assim. Nós, a minha família, meu pai trabalhava para um banco que chama Banco de Amsterdã, e ele era conhecido internacionalmente. E em 1941, os alemães invadiram em 1940, em 1941, eles obrigaram os bancos a demitir os seus empregados judaicos.
Meu pai ele não podia ser demitido, porque fazia parte da gerência. Então ele teve de pedir a sua desligação para o bem do banco. O banco depois, tentando salvar os seus ex-empregados, tinha uma pequena possibilidade de se inscrever para a lista palestina. Essa lista palestina servia para o Himmler de ter um estoque de judeus para fazer para ele troca por prisioneiros de guerra ou qualquer outra coisa. E nós éramos dessa lista. O Hitler escreve Mein Kampf. E ele fala exatamente o que ele vai fazer que ninguém acreditou. Ele se aproveita das condições da Alemanha, onde um quarto da população estava desempregado, e ele joga a culpa nos judeus. Como sempre tinha tido antissemitismo na Europa, na Alemanha também, não foi difícil ele dizer que se nós nos livrarmos dos judeus, está tudo bem. Os outros países não quiseram os judeus, devido às condições econômicas. Eles tinham medo que os judeus iam tomar os empregos deles. Então, realmente, o mundo se fechou. Quer dizer, não tinha como. Isso tem que ser bem entendido. Uma coisa que você também tem que entender é que Hitler foi eleito democraticamente. Então, você tem que, vamos dizer, pesquisar, vamos dizer, como que alguém é eleito democraticamente, o que é. Se eu posso fazer tudo isso e ninguém vai me incriminar, então tudo bem. Isso foi um outro fator que muitas pessoas esquecem. Na Holanda também, assim que os alemães ocuparam a Holanda, veio à tona o antissemitismo. E o que tinha uma estação de rádio, o mais conhecido, que 5 dias depois da ocupação, demitiram os seus empregados judaicos. Sem que não tinha ainda, isso não veio, não havia regra para isso. Não tinha ainda. Então você tem que entender mesmo muito bem que tinha aqueles que se aproveitaram de toda essa situação e deixaram os judeus numa situação muito precária. Quantos anos que eu tinha quando começou a guerra, em 1940? Eu tinha 11 anos. 11 anos. Com essa idade você sabia o que estava acontecendo? Sim. Bom, a gente sentiu vamos dizer, o medo, a neurose da família. Eu tinha uma percepção, porque óbvio que minha mãe foi rasgar documentos, queimar. A gente tinha e ela falava para nós que até os parentes tinham ouvidos. Quer dizer, fomos bem alertados para nós ficar bem assim, de olhos abertos. A partir de 1942, começaram as deportações, e então as famílias e os amigos e colegas de escola foram desaparecidos, foram embora. A gente nem sabia se eram deportados ou escondidos. Bom, o nazismo tinha em vista o povo, o bem-estar do povo alemão. Eles queriam dominar a Europa. Os jovens têm que ter interesse na política do que está acontecendo no país, qual é a posição das minorias, não só judaicos, mas outros, porque quando você tem uma situação econômica precária, acontece isso, com certeza. Koyo ko inisi